Cumprimento a todos, irmãos e irmãs, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E aí, você já agradeceu ao Senhor pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas? Você já agradeceu ao Senhor pelo ar que você respira? Glória a Deus, hein? Somos gratos ao Senhor, né? Louvamos e adoramos ao Senhor por esta oportunidade que Ele está nos concedendo de estarmos aqui para falarmos sobre a palavra do Senhor. Irmãos, hoje nós estamos com um tema poderoso da parte do Senhor para as nossas vidas, amém? Algo que o Senhor colocou no meu coração, quero estar compartilhando com os meus irmãos e minhas irmãs, amém? A primeira palavra, meus amados irmãos e irmãs, que eu quero deixar serão alguns versículos, amém? Mas Deus abençoe, né? Que vai ser rápido, não vai ser tão extenso. Jeremias capítulo 1, um versículo muito conhecido, né? Jeremias capítulo 1, versículo 5, amém? Que diz assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Irmãos, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Há momentos, né, que nós ministramos essa palavra e às vezes não atentamos bem, né? Às vezes a palavra do Senhor com mais detalhe. A palavra do Senhor, ela é com tesouros escondidos. Quanto mais você medita, mais tesouros vão sendo revelados para o seu coração, para a sua vida. Mais edificação para você, o Senhor vai dando através da palavra. E nós vimos falar muito, irmãos, sobre os escolhidos, os chamados. Às vezes, muitas pessoas erram por pensar assim, eu sou um escolhido de Deus. Eu sou escolhido por Deus desde antes do que eu nasci, eu sou um escolhido de Deus. E a pessoa começa ali a achar que ela é superior porque ela foi escolhida por Deus. Mas, irmãos, quando nós meditamos na palavra do Senhor mais a fundo, nós entendemos que todos nós somos escolhidos. Sim, irmãos, todos nós. Não há um que foi e o outro não foi. Todos, simplesmente todos, todas as pessoas que nasceram na face desta terra são escolhidos por Deus. Deus os separou desde antes deles nascerem. Deus ele já tinha escolhido para que eles viessem ao mundo. E Deus sempre tem um propósito. Então, mesmo aquela pessoa que está lá no pecado, no erro, ela é uma escolhida por Deus. Ela é uma escolhida pelo Senhor. Não é somente nós que já estamos no Evangelho que somos escolhidos, mas todos somos escolhidos. Há uma diferença no salvo, porque muitos, né, irão se posicionar como escolhidos de Deus. Outros, infelizmente, não vão se posicionar. Outros, infelizmente, não vão receber esta palavra de Deus, que é a verdade. Independente se a pessoa está no Evangelho ou ela não está, ela foi escolhida por Deus. Deus a escolheu para vir a este mundo com um propósito. Só que aí vem o grande detalhe. Deus ele não obriga ninguém a viver o propósito que ele tem. Deus ele escolhe cada um de nós. Só que aí vai depender não somente da escolha de Deus, mas das nossas escolhas. Se vamos para o céu ou se vamos para o inferno, é uma escolha nossa. É o resultado daquilo que nós estamos fazendo enquanto hoje nós temos a oportunidade. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você fala comigo, mas irmã, serão salvos aqueles que Deus escolher para ser salvo, que nem todas as pessoas são escolhidas para salvação.
eu te digo mediante a palavra do Senhor, que pela vontade de Deus, todos, simplesmente todos, seriam salvos. Ninguém seria condenado se fosse pela vontade de Deus. Só que aí vem essa parte, a escolha. Alguns escolheram renunciar ao pecado e se entregar a Jesus. Outros escolheram andar pelos caminhos, pelos prazeres que há nesta terra. E, por causa disso, rejeitam a Jesus e com este ato perde a salvação. Olha para você ver a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 7, versículo 23. Mateus, capítulo 7, versículo 23. Vamos ver o que a palavra diz? Amém? Vou voltar aqui. Mateus, capítulo 7. Só vou resumir, viu, irmãos? Não vou ficar lendo versículo, senão vai só ficando extenso e muitos irmãos acabam nem ouvindo tudo, né? Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 23, a palavra do Senhor, ela vem dizer que muitos naqueles dias irão dizer ao Senhor: Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, eu fiz isso e aquilo. E Jesus, ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Aí às vezes alguém fala assim: irmã, mas esta palavra é uma palavra somente para aqueles que não estão não estão ainda em Cristo. Essa palavra é para todos em geral. Por quê, irmãos? Porque nessa face dessa terra, todas as pessoas têm a sua religião. Até aqueles que falam que são ateus, que não têm religião, eles acabam tendo a religião deles. Eles acreditam em algo, não é mesmo? Então, só que sem a obediência à palavra de Deus, sem Jesus, não há salvação. Jesus, ele é o único que pode trazer o quê? O resgate, nos levar de volta para o jardim. Aquele jardim que outrora, Adão e Eva foi expulso por causa do pecado. Mas Jesus, ele vem, ele morre na cruz do Calvário para nos levar de volta a ter comunhão com o Senhor, a estar na presença de Deus. Então, muitos naqueles dias, muitas das vezes vão questionar. E o Senhor vai dizer o quê? Será que o Senhor vai dizer: não, porque eu não vos escolhi? Não. Não, vocês não vão entrar no reino dos céus porque eu não escolhi vocês. Não. Eles não vão entrar no reino dos céus porque eles não escolheram praticar a verdade, mas preferiram a iniquidade. A verdade é Jesus. A verdade é os mandamentos do Senhor. Você amar o seu próximo como a ti mesmo, você viver uma vida reta diante do Senhor, você viver buscando o Espírito Santo para que Ele te molde a cada dia mais. E a iniquidade? A iniquidade, ela é o quê? O erro, o pecado, os prazeres aqui nesta terra. Então nós, irmãos, temos que atentarmos a cada dia para a palavra do Senhor. Tem a possibilidade, sim, de alguém que diz que serve ao Senhor, de alguém que pregue, de alguém que passe revelação, de alguém que fala que trabalha no reino do Senhor e ele não ser salvo. Por quê? Porque as suas escolhas foram maus. Por quê? Porque dizem, confessam a Deus com seus lábios, mas o seu coração está distante do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos todos os dias examinar a nossa vida, como nós estamos diante do Senhor. Será que nós estamos nos comportando
como alguém que foi escolhido por Deus? Será que nós estamos valorizando a escolha que Deus fez, né, o que Ele depositou em nós, que é a vida? Será que nós estamos valorizando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Então, alguém falar para você que você é escolhido, que você foi separado por Deus, não se engane, achando que só por causa desse fato você será salvo. Se você não se enquadrar debaixo da graça, você não vai ser salvo. Se você não obedecer a palavra do Senhor, você pode ser escolhido, você pode ser chamado, você pode ser ungido aqui nesta terra. Mas se você não obedecer os mandamentos do Senhor, você não será salvo. Não tem como ter salvação sem nós vivermos a palavra de Deus. Irmãos, lá em 2 Pedro, no capítulo 4, fala sobre os anjos. Deus não poupou os anjos que se rebelaram contra o Senhor, que foram desobedientes a Deus. Eles receberam a sua sentença. E olha para você ver, eles não foram anjos criados por Satanás. Quem criou os anjos foi Deus. Então eles eram escolhidos por Deus, mas as suas atitudes eram más, as suas escolhas foram más. E toda escolha há uma consequência. Seja um resultado bom ou mal, o resultado ele sempre vai vir. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas, irmãos. Por isso nós temos que tomar cuidado, não nos engrandecermos, porque às vezes a gente vê pessoas que se engrandecem. Ah, porque eu sou um escolhido por Deus. Ah, porque Deus me ungiu. Irmão, a questão não é se Deus te ungiu ou deixou de te ungir. A questão é qual está sendo a sua postura, qual tem sido o seu comportamento diante do Senhor, porque ungido, escolhido, separado, todos nós somos. A questão que muitos não querem. Olha para você ver, quando Jesus ele estava ali, né, estava próximo à morte de Jesus, que havia ali dois homens, duas pessoas que fizeram coisas más. Havia um, né, que rejeitou Jesus, que começou a debochar de Jesus, que se ele fosse verdadeiramente o Filho de Deus, que ele se salvasse a eles. O outro não. O outro, ele pediu a misericórdia de Jesus e ele alcançou a misericórdia. Você acha que se o ladrão, né, aquele homem que estava na cruz, né, ele não seria salvo pelo Senhor se as suas escolhas não fossem boas? Claro que ele seria. Jesus ele quer salvar a todos. Jesus ele quer dar salvação a todos. Irmãos, a palavra do Senhor também, quando nós vemos falar ali sobre o povo de Israel, olha para você ver o povo de Israel, o povo de Deus, que peregrinou ali no deserto, quando Deus levanta Moisés para guiar aquele povo para a terra de Canaã, a terra prometida. Aquele povo era um povo de Deus. Aquele povo foram escolhidos para viver coisas sobrenaturais da parte do Senhor. Muitos daqueles homens que pereceram no deserto eram homens que tinham recebido chamadas, eram homens que tinham recebido na terra a unção aqui na terra, mas pereceram porque as suas escolhas eram más. Eles quiseram, eles propuseram em seus corações desobedecer a Deus. Só porque eles eram escolhidos, só porque eles eram o povo de Deus, você acha que Deus poupou a desobediência deles? É claro que não, irmãos. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, quantos que foram que entrou na terra de Canaã? Me fala. Não estou falando da nova geração, não. A antiga geração. A geração primeira que saiu lá do Egito. Porque aquela geração lá, somente 2 é que entraram na terra prometida. Os que entraram na terra prometida foram uma nova geração que se levantou. Porque a antiga geração, ela não entrou.
Mas é porque Deus é má? Não, é porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu o direito de escolha. Só que as nossas escolhas gerarão resultado, positivo ou negativo, mas vão gerar algum resultado na nossa vida. Então, Deus, ele não vai nos poupar se nós desobedecermos. Você pode ser um pastor, uma missionária, você pode falar em línguas, você pode passar revelação, você pode trazer milhões e milhões de almas para Cristo. Mas se as suas escolhas forem escolhas más, não pense que o Senhor vai te poupar. Não pense que o Senhor ele vai olhar simplesmente para aquilo que você fez para Ele. Porque, na verdade, aquilo que você fez não foi você, foi o Espírito Santo em você. Não pense que você vai receber galardão simplesmente porque você fez algo para Deus. Você será salvo por quem você é diante de Deus. Porque há diferença naquilo que eu faço para Deus e naquilo que eu sou diante de Deus. Porque às vezes não adianta eu fazer 1001 coisa para Deus, sim, para Deus, mas eu não estar posicionada como Ele quer. Não adianta. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Não querer bater no peito, porque eu sou escolhido, irmão. Lembre-se, todos somos escolhidos por Deus. Todos Deus chamou para um propósito. Todos Deus quer usar. A questão é a escolha. Olha para você ver a palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 1. 1 João, eu acho lindo demais esse versículo. Glória a Deus. Todos os versículos da palavra do Senhor são lindos, maravilhosos. Mas esse versículo, eu falo que chama muito a minha atenção, esse versículo. Eu acho muito lindo essa palavra. Olha para você ver em João, Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11. Olha para você ver. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Acho lindo esse versículo. Lindo. Jesus, ele veio para os seus. Aí alguém pega esse versículo e fala assim, não, a palavra está falando só para os judeus lá. Não. Essa palavra enquadra todos os moradores dessa terra. Jesus, ele veio para os seus, para todos. Jesus, ele veio para salvar a todos, sem exceção de raça, de língua, sem exceção de nação, de cidade, sem exceção de se é rico, se é pobre. Jesus, ele veio para todos. Só que aí vem o detalhe. Nem todos os vão receber. Os seus não receberam. E aí? Mas aí será salvo todos aqueles que o receberem. Todos aqueles que confessarem Jesus como seu único Salvador, todos aqueles que renunciaram o pecado, que renunciaram as coisas deste mundo para viver para o Senhor, todos aqueles que decidiram nascer da água e do Espírito, são filhos de Deus. Olha para você ver que lindo. Você vê que a palavra de Deus, ela não fala assim, todos são filhos de Deus. Em geral, nação, todos, não. Nem todos são filhos de Deus. Aí entra uma parte muito importante, tem gente que pensa, né? Todos nós somos filhos de Deus. A gente vê muito essa propaganda por aí, não já? Você já ouviu falar isso? Todos nós somos filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Irmão, nós só somos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus. Quando nós confessamos Jesus como nosso único suficiente Salvador. E eu não estou aqui dizendo de receber de língua.
Eu estou falando de receber no coração, obedecendo a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Porque aquele que diz que recebeu Jesus, mas não aceita a Bíblia, não aceita as verdades que está escrito na palavra, ele não é filho de Deus. Ele não verdadeiramente, ele não recebeu Jesus. Para receber Jesus, precisa obedecer os seus ensinamentos. Então, todos aqueles que obedecem a Jesus são filhos de Deus. Mas aqueles que desobedecem não são filhos de Deus. São escolhidos, são chamados, Deus chama, Deus escolhe, Deus quer, mas se não se posicionar, não será salvo. É muito forte essa palavra, irmão. Nós meditarmos essa palavra. Que não basta só, não, você tem chamado, você é usado. Glória a Deus, se você é usado, que você continue sendo mais usado ainda. Mas não é só isso, irmão, nós temos que fazer as nossas escolhas todos os dias, todos os momentos nós temos que escolher obedecer a voz do Senhor. Porque se nós andarmos pela direção ao contrário da vontade de Deus, nós não vamos ser salvos. Não adianta. Se nós queremos andar pelo nosso caminho, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Porque o caminho é só Jesus. Não tem outra solução. Não tem outra alternativa. É obedecer ou obedecer. Agora, se você fala, eu não quero obedecer, eu não quero, então você não vai ser salvo. Você pode ter cargo, você pode ter o que for. Mas se você não escolheu obedecer à palavra de Deus, infelizmente, meu irmão, não tem como. Para você ver, exemplo de alguém que foi escolhido por Deus, mas pereceu. O primeiro exemplo está aí, que é os anjos. Né? Primeiro exemplo. O segundo exemplo, tem vários, né? Mas eu vou citar alguns. O povo que peregrinou no deserto. O povo que saiu do Egito, tirando 2, Josué e Caleb. Os demais eram escolhidos por Deus, chamados por Deus, separados por Deus, mas não obedeceram e não entraram na terra de Canaã. Pereceram no deserto. É forte, não é mesmo? Outro, Sansão. Escolhido por Deus, ungido por Deus, com chamada por Deus, mas desobedeceu. Preferiu as mulheres estranhas. Olha o fim que ele teve. Isso é exemplo para mim e para você, irmão. Para nós ver que se nós desobedecer, não adianta nós ficar achando, vivendo um evangelho de mentiras. Deus só quer o meu coração, Deus só está importando com o meu coração e lá. Não é isso não, irmão. Nós temos que nos despertar. O Senhor quer obediência, renúncia. O Senhor quer que nós vivamos a palavra de Deus. Outro exemplo, Salomão. Escolhido por Deus, separado por Deus, ungido por Deus, mas desobedeceu. Qual o fim que ele teve? Um escolhido por Deus. Isso é exemplo para nós tomar cuidado com as nossas escolhas. Porque tem gente que fala, não, irmão, eu caí, vamos supor, eu caí, irmão, por quê? Porque o diabo é isso, o diabo é aquilo outro, e não sei. Ele é tudo de ruim, nós já sabemos, isso aí nós sabemos de cor. Só que ele não nos obriga a fazer a vontade dele. Ele não pega uma corrente e coloca no nosso pescoço, você é obrigado a me obedecer. Não! Deus não deu essa autoridade para Satanás. Ele não tem esse poder de nos obrigar a fazer a vontade dele, não. Escolha, irmão. Somos nós que escolhemos andar, às vezes, por caminhos que desagradam o Senhor e depois nós que colocar a culpa no diabo. É muito fácil você errar e colocar a culpa no outro. Só que o cristão, ele não faz isso. O cristão que conhece a Cristo, ele sabe, se ele fizer algo de errado, é porque as suas escolhas o levaram a fazer aquilo e houve um resultado da sua escolha. Satanás influencia? Influencia. Satanás prepara laço? Prepara. Só que nós só cai nele se nós escolhermos cair, porque se nós escolher obedecer, irmão, não há diabo, não há homem, não há potestade, não há principado, não há nada que possa interferir, porque Deus nos deu o livre-arbítrio.
Se alguém está vivendo no pecado, no erro, afundado no álcool, na prostituição, em tantas outras coisas, por quê? Porque essa pessoa escolheu. E quanto mais ela escolhe viver aquela vida de errado, é claro, quanto mais presa ela vai ficar. Só que se ela se posicionar, a pessoa ele pode estar vivendo, irmão, no mais profundo abismo. Se ele escolher obedecer ao Senhor, não há nada que possa impedir essa pessoa de se levantar. Nada. A pessoa pode estar vivendo o maior inferno na sua vida. Ele pode estar até o pescoço no pecado. Mas se ele escolher sair de lá, ele pode ter certeza que ele sai. Porque quando você clama a Cristo, ele vai te ajudar. Mas você precisa escolher chamar por ele. Esse está à porta e bate. Jesus, ele não entra. Ele não sai destruindo tudo. E às vezes nós erramos quando nós falamos que o diabo também faz isso, mas ele não faz. Ele veio para matar, roubar e destruir? Sim, mas ele não vai entrar na nossa casa se nós não dermos a ele a chave para ele entrar. Ele não vai destruir a nossa vida se nós reverenciarmos e obedecermos a palavra de Deus. Agora, se nós começarmos a ser crentes meninos, crentes carnais, qualquer coisinha tá com raiva do irmão, qualquer coisinha tá fazendo isso, tá lá no meio da fofoca, fazendo isso, você pode ter certeza, irmão, a brecha deu, ele vai entrar. Só que precisa ter brecha. Se a sua vida não tem brecha, não tem como ele operar. Mas se tem brecha, você pode ter certeza que ele vai operar. Só que não culpe a ele, culpe você mesmo, as suas escolhas. Entendeu, irmão? Louvado o nome do Senhor. Você entendeu o que o Espírito Santo de Deus está querendo falar com você nesta tarde? Tarde ou manhã, não sei qual horário que você vai ouvir essa pregação. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está querendo falar com você? Que não é o diabo, não é você, as suas escolhas, é o seu posicionamento. Deus, ele não vai fazer nada na sua vida se você não se posicionar. Não, Deus não vai. Tem gente que quer colocar Deus na parede. Tem gente que quer ver Deus como se Deus fosse um moleque qualquer. Deus, ele é um Deus soberano, um Deus que merece nós reverenciarmos e entendermos a nossa pequenez e a grandeza dele. E ele só vai fazer algo na nossa vida se nós nos posicionarmos para ele fazer. Quer outro exemplo de um ungido que pereceu? Você quer alguém que fala assim, não, irmã, eu quero uma pessoa que o amo aqui na terra ungiu para mim ter prova se realmente o ungido de Deus pode perecer. Vamos lá para Saul? O que Saul era? Foi Deus. Por mais que Deus ele ainda não era, ele não queria levantar um rei porque tinha Samuel como um homem de Deus, mas o povo queria. Deus vai lá e manda sim, foi Deus que mandou ungir Saul. Foi Deus que escolheu, foi ele para estar lá. E o povo aprovou, o povo quis ele. Mas foi Deus. E aí? Até o ponto que ele estava obedecendo, ele estava no reinado. Até o ponto que ele estava obedecendo, Deus estava com ele. Mas quando ele resolveu no seu coração, irmãos, lembre-se disso. Todas as vezes que alguém erra, toda vez que a pessoa comete o erro, lá atrás, no seu coração, ele já estava ali caminhando para aquele erro. Porque começa no coração. Então, quando Saul ele coloca no seu coração em desobedecer a Deus, ele peca. Ele perde o reinado. Ele perde a presença. Ele perde tudo. Perdeu até a própria vida. Pereceu. Por quê? Porque ele escolheu desobedecer. Irmãos, não adianta a pessoa falar assim, não, vive do jeito que você está, Deus te aceita do jeito que você está, vinde a mim, o Senhor Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Jesus, muitos usam a palavra de Deus como desculpa, irmão, mas não tem como, se não houver obediência, não haverá salvação. Se nós não escolhermos obedecer a palavra de Deus em si, não é pegar um versículo isolado e querer colocar aquilo como base. Você pode fazer tudo, você pode viver dessa forma, não tem nada a ver. Eu te digo que todos os dias nós temos que caminhar para a salvação.
Todos os dias nós precisamos renunciar. Todos os dias, irmãos, nós precisamos matar a nossa carne e fortalecer o Espírito Santo de Deus. Todos os dias nós temos que escolher, jejuar, orar, buscar, renunciar. Estamos vendo que aquilo não agrada ao Senhor? Escolha, rejeita. Não aceite. Não ache que viver o Evangelho é de qualquer maneira, que virou moda. Não. As coisas de Deus não é brincadeira. Irmão, as coisas de Deus não é brincadeira. Leve a sério. Leve a sério. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Leve a sério. Cuidado, irmão. Cuidado com a sua salvação. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado onde os seus pés estão te levando. Cuidado pelo que você está ouvindo. Cuidado com aquilo que você tem visto. Colocar diante dos seus olhos. Cuidado, irmão. Deus, ele vê todas as coisas. O homem não vê, mas Deus, ele vê. Deus, ele vê, irmão. Deus, ele sabe tudo. Olha para você ver ontem o Espírito Santo de Deus deu a palavra para nós no culto. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 8. Glória a Deus. O Senhor, ele dizendo, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Qual é essa porta, irmão? Será que é chave de carro, de casa, porta? Não, irmão. Aqui está falando de Jesus. Jesus, ele é a porta aberta. Aquele que entra por esta porta, ele encontrará salvação, paz, alegria. Mas aquele que não entrar por esta porta, não. A porta é Jesus. Jesus. Guarde a palavra de Jesus. Não banalize a palavra de Deus. Não leve a palavra de Deus como um livro qualquer, irmão, porque ele não é. Vigie com a tua salvação, irmão. Vigie com as tuas escolhas. Não negligencie a sua fé. Não vá contra os princípios da palavra de Deus. Para agradar homem, mulher. Aí o 11 fala, eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. O diabo não está preocupado em tirar seu casamento, seus filhos, seu dinheiro. Ele está preocupado de tirar a sua salvação. Sua alma, irmão. Sua alma, minha irmã. Sua alma que vale mais do que todo o ouro e a prata deste mundo inteiro. Jesus, ele te ama. Jesus, ele pagou um alto preço na cruz do Calvário por te amar, por querer que você viva no céu de glória. Não negligencie a verdade. Faça as escolhas que glorifiquem a Deus. Em todo momento, não só dentro da igreja. Não só na frente do seu pastor. Mas em todos os lugares que você estiver. Escolha obedecer. Escolha viver a palavra de Deus. Muitos estão distorcendo, irmão, isso é muito triste. Muitos estão distorcendo a palavra de Deus. Muitos estão levando o evangelho de Jesus Cristo como uma brincadeira. Vamos nos posicionarmos, irmão. Vamos nos posicionarmos, que a Bíblia fala que serão poucos. São poucos os que vão se salvar. Não são todos. Nem todos vão ser salvos. Porque nem todos estão escolhendo o caminho estreito. Muitos querem servir a Jesus, mas querem participar das coisas do mundo, a bebida, a embriaguez, a prostituição. Querem compactuar com as obras das trevas. Vamos nos posicionar. Vamos nos posicionar, irmãos. Porque está próximo.
Está próximo o grande dia. Que nós não venhamos levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Eu sou escolhida e Deus me ama do jeito que eu sou e eu não preciso mudar. Eu posso continuar mentindo, eu posso continuar enganando, eu posso continuar... Não é assim. Jesus, ele quer que nós sejamos uma nova criatura. Despojado o velho homem com as suas mentiras, com seus enganos, com a sua sujeira. Viver uma nova vida. Viver o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é muito triste. Nós vemos muitas das vezes que as pessoas, elas eu não estou falando aqui de quem não está no templo. Eu estou falando de pessoas que estão no templo. Às vezes a pessoa passa 2, 3, 4, 5 horas no celular, assistindo variedade de coisas circulares, coisas que não glorificam a Deus, coisas que não trazem edificação nenhuma. Mas quando cai um vídeo falando sobre a palavra, se for, não pode, tem que ser o mínimo possível. Porque se for um vídeo um pouco maior, já não quer. Irmãos, vamos cuidar da nossa salvação. Vamos priorizar aquilo que glorifique a Deus. Vamos tomar cuidado com o secular. Vamos tomar cuidado, irmãos. Vamos fazer boas escolhas. Lembre-se, todas as escolhas trarão resultado. Se você escolher viver a palavra de Deus, terá o resultado de salvação para a tua alma. Mas se você escolher desobedecer, você vai perecer. E não é Deus porque Deus é mau, não é porque Deus é injusto. Ele é justo, aquilo que você semear, isso você colherá. É o livre-arbítrio, a lei da semeadura. Então, o que nós plantarmos, nós vamos colher. As nossas escolhas que nós fizemos aqui, elas vão gerar resultado para a nossa vida. Tanto essa vida aqui na terra, como a vida eterna. Então, cuide-se. Amém? Cuide da sua alma. Cuide da sua vida espiritual. Não negligencie a oração, o jejum, a palavra, a comunhão, a união, a congregar. Não negligencie o reino de Deus, porque senão depois você vai chorar amargamente e um choro eterno. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado para que você faça boas escolhas, amém? Boas escolhas. A questão não é ser escolhido. A questão é as escolhas que nós fazemos. Escolha obedecer, amém? Escolha renunciar. Escolha mesmo que você precisa sofrer por causa do Evangelho. Jesus sofreu tanto por nós. A Bíblia fala que se Jesus, ele sofreu, imagina nós, irmãos. Não tenha medo de sofrer por causa de Jesus, não. Terá um resultado tão maravilhoso para a nossa alma se nós imitarmos a Jesus. Sofremos, passar perseguição, passar por tudo, mas ser obediente até o fim, até a morte, até o último fôlego de vida, vai valer a pena. Vai valer a pena você ser rejeitado pelo mundo aqui. Vai valer a pena você ser rejeitado pela sociedade, pelo sistema. Vai valer a pena. Escolha sempre obedecer a Deus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que você faça boas escolhas. Amém? Até o nosso próximo vídeo, meus irmãos, se o Senhor nos permitir.